Boa noite, meus queridos. Aqui hoje é sábado já, sexta-feira, depois do pôr do sol. Para nós é sábado. E eu queria falar um pouquinho que eu coloquei no meu título que caridade é tudo. Qual é o que mais chama a atenção? Porque muitas pessoas acham, eu guardo os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas aqui tem a história de um homem, no capítulo 10 do livro de Atos, que diz assim, era um homem chamado, quer ver, ó. Havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vocês se entendem? Eu vejo muitos pregadores pregar que a tal Madre Teresa, que era uma freira católica, ela está na galeria dos salvos. E o que ela fez? Ela não fez outra coisa a não ser caridade. Ela era católica, ela não guardava sábado, ela não fazia nada. Eu não estou dizendo que não é preciso guardar o sábado. Eu estou dizendo que você fazer isso sem ajudar o próximo, você está perdendo seu tempo. Você viu quando o moço rico chegou perto de Jesus e disse, bom mestre. E Jesus respondeu, por que tu me chamas de bom se só há um bom, que é Deus? E aquele homem disse assim, Jesus disse para ele, Aí ele perguntou para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, guarda os mandamentos. Agora, como é que Jesus vai falar para uma pessoa guardar os mandamentos para uma pessoa que diz que guardou os mandamentos desde criança? Aí Jesus falou assim, bom, então vai e vende tudo que tem e dê aos pobres. E ele, sumiu. Porque ele disse que ele era muito rico. Então ele não ia dar nada aos pobres. Mas aqui diz que o Cornélio era homem. Eu não vou falar de comida hoje não. Tem muita gente que usa esse texto para questionar uns para dizer que não pode comer tudo, o outro acusa que pode comer tudo, mas não é isso que o texto está falando, não. O texto aqui eu quero falar sobre a vida de Cornélio, que diz assim, ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem considerado, ele era centurião romano, trabalhava para Roma. O que é um centurião romano? Ele era um centurião que ele comandava 100 soldados, ele era o comandante de 100 soldados. E aí, Deus viu de lá do céu a piedade dele, ele dava esmola, ele orava. Mas na época, para a maioria dos judeus, ele era considerado imundo. Ele era um homem considerado sem valor. E aqui, o que é mostrado aqui, que Deus enxergou a sua esmola. Cornélio não guardava mandamento, Cornélio não guardava. Ele era romano. Ele tinha o sistema romano, mas ele era piedoso. Mas o que chama atenção é o que ele fazia. Dava
esmola, quer dizer, ajudava o seu próximo. Isso é que Deus enxergou. Aí diz aqui, ó, este quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão. Um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Aí, ó, tá vendo? As tuas orações, as tuas esmolas têm subido até mim. Isso foi Deus, na visão, falou para ele. O anjo ali que apareceu para ele, ele era um porta-voz de Deus. Como ele era considerado um homem imundo por judeus, como é que Jesus ia mandar, né? Aquele anjo ia falar, não, ir lá e falar para Pedro, para ir lá no centurião. Ele não ia, o Pedro não tinha ido. Aí disse aqui, ó, agora pois envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão, curtidor, que tem em sua casa, junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. Então mandou chamar Pedro, né? Pedro vai dizer para Cornélio o que tem que fazer. Retirando seu anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E teve fome, quis comer, e enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E viu o céu aberto, e o que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, e mata e come. Pedro respondeu, mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi alguma coisa comum e imunda. A segunda vez disse a voz, não faça tu o comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a se recolher ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. Chamando, perguntaram se Simão que tinha por sobrenome Pedro morava ali. E preparando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 homens te buscam.
É, tem um comentário aqui dos livros de Ellen White, eu não vou fazer esse comentário. Aí o verso 20 diz assim: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi enviado foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouviste as suas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. E no dia seguinte, imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e ao recebê-lo, prostrando-se a seus pés e adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu ajuntar-se e ao chegar-se a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chama-se comum ou imundo. Deu para entender a visão? Ah, eu tô com meu chapéu tá tampando assim, ó, tá vendo? Eu vou erguer mais ele aqui e botar assim. Agora sim. Eu acho bonito usar chapéu, então por isso que eu estou usando. Pois isto sendo chamado vim sem contradizer pois por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até essa hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com os vestes resplandecentes e disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas estão em memória. Até aqui, né? Agora eu quero só perguntar para vocês: o que chamou a atenção de Deus para essa história? Que Cornélio era um homem piedoso e ajudava os pobres. O que entrou na memória de Deus aqui, ó. Tuas esmolas estão em memória diante de mim, de Deus. Ó, tuas esmolas, ó, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Isso que o anjo disse para ele. As tuas esmolas. Nem aqui, ele era um homem piedoso e orava. Mas o que chamou a Deus, a atenção de Deus, Deus mandou o anjo ir lá, porque as tuas esmolas, ninguém repara isso.
Sabe por que ninguém, quando as pessoas lêem isso aqui, não presta atenção? Porque tem a mão fechada, não quer ajudar ninguém. Igual o moço rico. Quando foi para ajudar os pobres, ele, caiu fora. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. O que conta na nossa vida espiritual e na nossa vida aqui nessa terra é o que nós passamos para o nosso próximo. Porque muitas pessoas pregam amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Mas na verdade não é verdade, isso não acontece. Muito pouco que acontece. Você sabe como é que é, eu acho que a demanda mais hoje do povo, que diz ser cristão, que diz ser autêntico, verdadeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo que se dane. É o que acontece. Próximo? O moço rico disse, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, guarda os mandamentos. Mas quando foi na hora de falar para de ajudar o próximo, ele, caiu fora. Isso acontece com todos. Quando nós lançamos aí uma campanha de mutirão de Natal, vamos arrecadar alimento para o pobre. Isso acontece lá de vez em quando, depois esquece o pobre para lá, que se dane o pobre para lá. O coitado dos pobres tem que comer todo dia, não é só no Natal e nem em outro. É todo dia. Uma outra coisa que acontece também sobre abandonar o próximo é que você às vezes dá estudo para o próximo, ajuda ele até o dia do batismo, depois abandona. Além aqueles que precisam de alimento sólido, né, de alimento físico, né, alimento diário para que a pessoa precisa comer, aquele que não tem nada. Mas existe um outro tipo de alimento que chama-se alimento espiritual, que é a palavra de Deus, é levar, é dar estudo. Então, o povo às vezes é fraco, quando entra na igreja, eles são gente fraca. Mas aí as pessoas dão estudo, acompanham tudo certinho, até o dia do batismo. Depois, larga para lá. É que nem relógio. Você fabrica o relógio, põe tudo e dá corda neles, deixa ele trabalhar sozinho. Paulo disse o quê? Paulo disse que a plantinha nova você tem que aguar ela sempre, botar um adubinho no pé. É a mesma coisa o cristão novo que é batizado, a pessoa não visita. Na verdade, o povo nosso está assim, cada um no seu quadrado, e não visita ninguém. Pequenos grupos é para poder nós se reunir, estar tudo junto, né? Agora, você quer ver juntar gente? Bota lá um monte de comida lá em qualquer canto e convida para ver se não tá todo mundo lá. Isso são experiências que eu tenho e eu tenho visto acontecer. Não tenho medo de dizer que o povo é assim e é assim mesmo.
Estou quieto aqui pensando o que vai ser desse mundo. Porque Jesus está bem pertinho de voltar. Cornélio estava ali na casa dele. Ele era só. Aqui a Bíblia diz que ele só orava e dava esmola, ele não fazia outra coisa. Ele não era membro de igreja, ele não era dizimista, ele não era pregador do evangelho, era nada, ele apenas era piedoso. Aí eu falei agora mesmo aí da Madre Teresa, uma freira, Madre Teresa de Calcutá, diz que ela está na galeria dos salvos. E ela não fez nada mais a não ser caridade. Trabalhou o tempo todo da vida dela de freira, todo para fazer caridade para os pobres. E aí, Madre Teresa guardou o sábado? Não. Madre Teresa, porque guardar o sábado não é ficar parado no sábado. Guardar o sábado é entender que o dia de sábado é o dia de guarda. Um dia separado. Porque parar no sábado, descansar, você descansa qualquer outro dia, é igual, né? Você pode descansar domingo, pode descansar segunda, né? É como se fosse um dia de folga. Não é um dia santificado. Não é um dia que você busca a santificação deste dia. Tem que estar na mente, ó, hoje é sábado, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É recomendação bíblica. Mas Madre Teresa não fez isso. Ela não. Ela era uma freira católica, talvez ela fazia as rezinhas dela, né? Ninguém sabe como é que era o dia, a vida diária dela, mas talvez ela adorava lá as imagens. Ninguém sabe. A vida diária dela ninguém sabe. Só fala que ela ajudava os pobres. O trabalho dela é ajudar os pobres. Então, meus queridos, se você acha que é, vai herdar sua vida eterna somente guardando os mandamentos, eu acho que se você não mudar, está perdendo o seu tempo. Então nós temos que abrir a nossa mão para o nosso amigo pobre, tanto pobre espiritual como pobre financeiramente. Tem muita gente por aí que faz mais caridade do que uma igreja inteira. Eu já conheço aqui em Soretama uma pessoa que faz caridade para os outros mais do que uma igreja inteira. Uma só, uma pessoa só. E não tem religião. Será que Deus não enxerga isso? E é uma pessoa que eu conheço, e é uma pessoa cuidada por Deus. Eu enxergo isso. Tenho contato com ela. E essa pessoa me contou o sofrimento dela. Quando ela era criança na Bahia, ela enterrou seus irmãos, 5 irmãos, que morreu de fome. Uma mulher sofredora. Mora aqui bem pertinho. E ela ajuda toda a comunidade.
leva para o hospital, traz para casa, vai lá e dá banho nas pessoas acamadas, ela cuida de um filho, leva para o posto de saúde e faz muita coisa. E ajuda também, ó, financeiramente as pessoas que precisam. Uma pessoa talvez faz coisa por uma igreja inteira. E a maioria é assim, que nem o moço rico, o jovem rico, rico. Quer dar salvação, mas não quer ajudar o próximo. Esses são as pessoas que a Bíblia diz amante de si mesmo. Você sabe o que vai acontecer com os amantes de si mesmo quando chegar a hora, se não arrepender antes? Eu não posso julgar ninguém enquanto é vivo. Depois da morte, eu não sei o que aconteceu no momento, no processo da morte. Porque a conversão é assim, ó. Não abrir e fechar de olho. Às vezes eu fico pensando aqui, quando você põe uma mensagem no Facebook que pega no pé das pessoas, as pessoas não faz conta. Hoje ninguém quer saber de nada mais, não ouve mais um vídeo, uma pregação, não ouve mais nada, só quer envolvido com outras coisas. Mas, meus queridos, aproveita porque Jesus está perto para voltar. E a Bíblia diz, Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor, que vai haver fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amós capítulo 8, verso 11. E o verso 13 diz assim, andarão de mar a mar procurando, e tem uma versão da Bíblia que diz, andarão por toda a terra, procurando a palavra do Senhor, mas não encontrarão. E no verso 14 diz assim, naquele dia, até os jovens e as moças formosas desmaiarão de sede. Fica um alerta para você, meus queridos. Se você gostou aí, dá o seu joinha e compartilhe com os seus amigos as mensagens do tiozinho. Eu sou o tiozinho Cunha. E a minha esposa Délia está ali deitada, mas o nome dela está aí, tiozinho Cunha e Délia. E também tem o meu canal no YouTube, vai para lá essa mensagem, né? Canal do tiozinho e Délia, apaixonado pela natureza. Curte lá e aí vocês se inscrevam no canal, que no canal é inscrito, então você. E até o próximo vídeo. Deus te abençoe, te dê um bom sábado e depois uma nova semana. Mas pense nisso, pense no pobre, cuida do pobre, leva a mensagem. Nós não fazemos nada para nos salvar, porque as nossas obras não nos salvam. O que salva é Cristo. Jesus salva. Mas vocês veem aqui que a esmola do homem, Deus viu lá do céu, a esmola, viu? Deus, ó, tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Estão em memória. O que é memória, você sabe? O que é memorizar? É guardar. Memorizar uma coisa é guardar na sua mente, guardar na memória. E a esmola de Cornélio estava na memória de Deus. Ó, em memória diante de Deus. Quer dizer, está guardada, está escrita, tá
É, é isso aí. Só que salvação não é para salvação. Você vê que a Bíblia ela é muito clara. Quem salva é Cristo, não é as nossas obras. Cornélio não estava fazendo isso para salvação, ele não sabia nem o que era isso. Não sabia se um dia Jesus ia voltar, nada disso ele sabia. Por isso que Pedro foi lá ensinar sobre Jesus para ele. E lá ele se converteu e aqui você vendo aqui, ó. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Este que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui tem um texto aqui do Atos dos Apóstolos que diz assim, ó: Deviam os discípulos levar avante a sua obra no nome de Cristo. Cada uma das suas palavras, cada ato devia atrair atenção sobre o seu nome, como possuindo esse poder vivificante, pelo qual os poderes podem ser, pelo qual os pecadores podem ser salvos. Sua fé devia centralizar-se naquele que é a fonte de misericórdia e poder em seu nome, devia apresentar suas petições ao Pai e receber a resposta. Devia batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome de Cristo devia ser a senha, a insígnia, o laço de união, a autoridade para a sua norma do prosseguimento e a fonte do seu sucesso. Nada devia ser reconhecido em seu reino que não trouxesse seu nome à inscrição. Quer dizer, o que esse texto quer dizer? É no Atos dos Apóstolos, na página 28. No livro Atos dos Apóstolos, que é o livro de Ellen White. Então, o que esse texto quer dizer? Não pode ser trazido nada que não for para a exaltação do nome de Cristo, reconhecendo o seu reino que não trouxe o seu nome à inscrição. Então, nós devemos fazer inscrição das coisas de Deus com o nome de Cristo. E se vocês entenderam aí, gostaram, dá o seu like e até o próximo vídeo.